Voltamos então com o módulo 3 da nossa redação. A gente vai falar então um pouquinho de argumentação, pessoal. Operadores argumentativos. Por que eu coloquei aqui em primeiro lugar? Porque a primeira coisa que vocês têm que treinar, que vocês têm que procurar saber, se informar, são o que são operadores argumentativos. Vocês lembram então das conjunções que a gente estuda lá no 9º ano, na nossa antiga 8ª série? Então, eles fazem parte das classes de palavras, né? A função, então, das conjunções é justamente unir termos e unir orações. Por quê? Porque dentro do meu parágrafo argumentativo, eu vou ter primeiro, segundo e terceiro período. Para unir um período ao outro, eu vou precisar de um operador argumentativo ou de um conectivo, gente. Eles também são chamados de conectivos, tá? Inclusive, você saber usar os conectivos é uma das competências do Enem que a gente vai conversar lá no final, tá? Do nosso curso. Bom, então beleza, eu já sei o que são as conjunções, o que são os conectivos, sei qual é a função deles dentro, né, da construção textual. Agora eu preciso saber onde usar. Como eu vou usar? Pessoal, eu posso usar intraparágrafos. Então, o que é intraparágrafo? É dentro do parágrafo, tá? Eu vou usar entre um período e outro. Entre um tópico frasal e outro, eu tenho que ter conjunções, eu tenho que ter os meus conectivos, senão vão ficar um monte de frases soltas. E aí eu vou ter problema de entendimento, então, no meu texto, tá? O que eu tenho que fazer também é saber que esses conectivos, eles funcionam interparágrafo. O que é o interparágrafo? É no começo de cada parágrafo eu fazer uma retomada, eu fazer uma ligação com o parágrafo anterior. Então eu coloquei para vocês na apostila assim um exemplozinho escrito várias vezes texto, tal. Dá uma olhada lá na apostila de vocês como usar os conectivos, que essa é a primeira parte, tá? Segunda parte, o que escrever, né, gente? Então vamos lá. Eu vou formar pelo menos um parágrafo com um mínimo de 3 períodos, gente, tá? No primeiro período, eu vou colocar um fato, o que aconteceu, tá? No segundo período, como foi o que aconteceu, como isso aconteceu, né? Lembram-se lá de causas e consequências? Pois é. E as consequências, tá? Deste acontecimento. Mas, professora, como assim? Bom, vocês foram lá no texto motivador, pegaram as ideias, se apropriaram, né, ali de algumas ideias. Algumas dessas ideias vão formar a argumentação de vocês, porque algumas vocês vão concordar. Então, vocês vão colocar ali na argumentação de vocês. O que vai no desenvolvimento são fatos, dados e estatísticas que vocês vão colher ali nos textos motivadores, ou que vocês conheçam, que vocês saibam, que vocês tenham ouvido, que vocês tenham estudado, tá bom? Então, na parte da argumentação, eu não posso criar nada. Eu posso, no final, tá, do meu parágrafo argumentativo, eu posso colocar as consequências e posso colocar alguma crítica ali, alguma opinião minha, tá bom? Cuidado, muito cuidado com tudo que vocês escreverem. Sejam simples, sejam sensatos. Pensem muito naquilo que vocês vão colocar ali, tá bom, pessoal? Então eu me apropriei daquelas ideias e eu posso inventar alguma coisa? Não. No meu desenvolvimento, na minha parte argumentativa do meu texto, né, nessa parte aqui da argumentação, perdão, do meu texto, eu só posso colocar elementos verdadeiros, prováveis, comprováveis, tá? Ali não pode ter nada que não seja verdadeiro. O seu examinador vai perceber se você inventou alguma coisa, se você colocou algum dado ali que não existe. Talvez para se favorecer ou para favorecer a sua ideia. Então preste muita atenção na hora de fazer isso, tá bom, pessoal? Então assim, eu coloquei lá no módulo 3 da apostila de vocês um exercício. Esse exercício vocês terão que fazer essa construção, escolher um fato, como foi o que aconteceu, e escrever consequências desse fato. E como que vocês vão fazer isso? Vocês vão escrever e depois vocês vão ler em voz alta, usando os operadores argumentativos, usando os conectivos. Ah, professora, eu não lembro mais dos conectivos. Eu coloquei na apostila de vocês alguns, tá?
E vocês podem procurar na gramática quais são as conjunções. Por exemplo, essas conjunções vão ajudar muito vocês a escrever uma redação coesa, tá? Coerente. É isso que dá fluidez na leitura. Não fica aquele texto truncado, de ideias desconexas, tá? Então vocês terão aí a função de fazer um texto eficiente. Beleza, pessoal? Bora lá para a apostila então para fazer os exercícios. E até a nossa próxima aula.